E aí, tá tudo bem? Tá, tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Tirando a queda aí de mais ou menos 40% do faturamento, o resto. Ai, meu amigo, mas aí agora isso é geral, né? Agora essa é uma briga de todos. Luiz Carvalho entrou. Deixa eu ver. Ih, tem uma galera que já entrou aqui, ó. Israel, Márcia. Uma turma já está entrando aqui. E aí a gente já vai poder começar a conversar. Vamos dar mais uns 5 minutinhos para a galera entrar. Se o Beleza? pessoal tiver dúvidas, se tiverem mensagens para mandar, o objetivo da live aqui, a gente vai... O Sérgio, ele vai se apresentar um pouco, ele vai falar um pouco sobre o que ele faz, quem é ele hoje no mercado de trabalho. E a gente vai estar batendo um papo sobre como vai ser, como vai ser o retorno, né, no mercado, na área comercial, pós-pandemia, né? Ele já entrou falando que o faturamento já caiu em 40%, né, Sérgio? Pelo Não é nada. menos. Aqui na empresa nós também estamos sofrendo bastante, né? Aqui na Canga, embora com todo esse pedido para que não haja demissão, as empresas que nós tínhamos funcionários trabalhando diretamente dentro das empresas, algumas empresas solicitaram a demissão dessas pessoas, né? E aí você entra, galera, clica no aviãozinho e convidem seus amigos. Valeu, Márcia, gostei, hein? Isso aí. E aí pediram para que a gente demitisse essas pessoas, algumas a gente conseguiu segurar, aproveitando o plano do governo, outras não, infelizmente. Legal. E aí é muito triste, né? A gente sabe que é uma situação muito delicada e a gente tem feito o que dá e o que não dá para tentar segurar a galera, mas é uma situação muito delicada. O faturamento cai e aí isso impacta em todo mundo, né? O Michele Wi-Fi Faria falhou um pouco. entrou. A Michelle tá aí? Tá. Henrique entrou. E aí, Sérgio, vamos falar um pouquinho. Conta pra gente um pouquinho sobre a tua experiência, sobre você. Quem é o Sérgio, para que as pessoas pelo menos se encontrem, identifiquem com quem a gente vai estar conversando. Você viu que eu tô com a blusa da Canga hoje? Tô vendo, linda blusa. Show de bola. É, É isso aí, isso é propaganda, né? é propaganda, é a alma do negócio. É isso aí. Fale. Então, eu sou carioca, né? Tô aqui em São Paulo, mas sou carioca, né? Só que eu já tenho mais tempo aqui em São Paulo do que no Rio de Janeiro, né? Vim para cá em 91, né? Desde que eu me formei no Senai lá no Rio de Janeiro. E daí então eu tenho trabalhado na indústria têxtil, né? Então passei pela Vicunha, que era uma indústria que produzia para o mercado, né? E agora eu trabalho numa empresa automotiva, né? Que é um segmento bastante diferente. Os clientes são mais dedicados, são clientes mais corporativos, né? Mas que tem lá suas complicações também. Então, desde que eu vim para São Paulo, de formação sou engenheiro químico, né? Depois fiz uma pós-graduação em gerenciamento de projeto e, por último, agora um MBA em marketing na USP, né? E agora estou na área de vendas. Então, trabalhei muito tempo na área de projeto, na área de fabricação, de desenvolvimento de produto, né? Por 2 anos eu fui chefe de design também da minha empresa. E agora já estou há 2 anos, alguma coisinha na área comercial. A minha empresa é uma empresa multinacional, a gente tem presença global e onde nossos clientes estão, a gente tem uma planta para atendê-los, né? Então a gente cobre o nosso cliente globalmente, todos os nossos clientes, né? Então fornecemos para todas as grandes montadoras, GM, Volkswagen, Toyota, Hyundai, PSA, Peugeot, Citroën, né? Renault, então a gente fornece para todo esse pessoal
E hoje a gente consegue ter uma visão do que está acontecendo no mundo, porque a gente está sendo Isso que eu ia afetado falar, no mundo né? todo, né? Você termina tendo uma visão global, né, Sérgio? Porque você já viajou bastante, conhece o mercado lá fora e o mercado aqui, e isso te dá uma visão mais ampla, né? Inclusive, a nossa empresa na China, ela fica justamente em Wuhan, né? Exatamente lá onde foi o epicentro da Da pandemia, né? pandemia. Eu já tive a oportunidade de visitar 2 vezes lá a nossa planta em Wuhan. E realmente, quando eu andava lá pela rua, tinha algumas coisas para comer assim um pouco diferentes, né? Esquisitas. Esquisito. Que eu realmente, alguma coisa eu não tive muita coragem de comer, não. Mas, enfim, a gente foi afetado globalmente, né, por causa disso aí. Primeiramente, obviamente, foi a China. A nossa planta lá ficou fechada por aproximadamente 3 meses, todo mundo em home office. Nossa! Foi bastante complicado. Voltar agora, coisa de mais 3 semanas, voltaram devagarzinho, voltou todo mundo. Então a planta também Mas já estão não está ainda voltando 100%. realmente, né? Mas já estão trabalhando, já está com mais de 50% da planta funcionando, então a coisa já está andando. O mercado Só que o resto o mercado já está se movimentando. Sim, lá o mercado está se movimentando, né? Agora no resto do mundo está meio complicado. Nossas plantas na Europa, no Japão, Estados Unidos estão fechados. Então, nos Estados Unidos ainda conseguiu fazer um meio a meio, né? Então, foi parando algumas atividades, outras não, para não parar totalmente a planta. Sim. As plantas, né? Que a gente tem 5, pelo menos, plantas lá nos Estados Unidos de fabricação. O que você fala de planta? Explica um pouco melhor para a galera que está ouvindo. Desculpa. Quando eu falo planta, eu falo fábricas, né? Fábricas instaladas. Então a gente tem fábrica, tem pelo menos 5 nos Estados Unidos, uma no Brasil, temos no Japão, na Índia a gente tem parceiro, tem na Europa, Tchecoslováquia, Itália, né? Então a gente está presente em todas as partes do mundo. E onde a gente efetivamente não tem uma fábrica, a gente tem um parceiro homologado, né, junto aos nossos clientes para poder fornecer. Em resumo, você tem esse olhar geral, né, Sérgio? Você está conseguindo sentir o impacto não só aqui no Brasil, na empresa aqui no Brasil, mas o impacto em todas as empresas mundialmente falando, né? Exatamente. E não está fácil em lugar nenhum. Então, todo mundo, né, teve que fechar, fazer um lockdown, não teve jeito, ou porque ele mesmo viu essa necessidade, ou porque o governo da região impôs, né, independente de qualquer coisa, ou porque foi imposto por falta de insumos, né? Às vezes você quer colocar essa fábrica para rodar. E não tem como. É verdade. E não tem fornecedores. Essa foi a grande dificuldade dos nossos clientes, né, das montadoras, né, que a gente tem bastante contato com eles, e a grande dificuldade deles é essa. Então, eles têm, vou colocar aqui um número redondo, 100 fornecedores, né? Então, você não pode soltar um carro sem o parafuso da roda. Então, não adianta você ter o motor, ter o banco, ter o teto, ter tudo, e não ter mas o parafuso faltar. da roda. Exatamente. Então, a maior preocupação deles agora é justamente o gerenciamento da cadeia de produção, né? Ter certeza que todos os fornecedores vão ter inventário suficiente, para atender, né? Então, às vezes até um pouco a demora de voltar não é necessariamente porque não quer produzir, mas porque tem que ajustar a cadeia novamente para restartar todo mundo ao mesmo tempo. Reorganizar a bagunça de novo, né? Que não é fácil. Que não é fácil, você falou tudo, que não é fácil. Sérgio, assim, você deu um olhar rápido para a gente sobre o que está acontecendo aí fora, né? E quando você olha para dentro, esse momento, como é que você, hoje da área comercial, como é que você está conseguindo lidar com a tua equipe, com os teus clientes? Como é que está sendo isso aí? Porque assim, eu sei que tu tem clientes, teus clientes não são só de São Paulo, né? É o Brasil inteiro. Então, como que está acontecendo isso? Como é que você está gerindo isso com a tua equipe comercial? Então, o que acontece? A gente está monitorando dia a dia como estão a equipe dos nossos clientes, né? Como está o departamento de compras, engenharia, design, né? Logística, quem está trabalhando, quem está parado, quem está em home office, para quem que a gente pode ligar, para quem que a gente não pode ligar.
né? Legal, E legal. então a gente fez um monitoramento diário de todos os nossos fornecedores e os clientes, né? E fornecedores também. Eu, no caso, lidando com meus clientes, e nosso pessoal de compras fez a mesma coisa com os nossos fornecedores, né? Então a gente tem esse monitoramento de como eles estão. Então acontece, a maioria tá em home office, ou seja, desculpa, todo mundo está em home office. Quando eu disse a maioria, porque alguns estão de férias mesmo, né? Na verdade é isso, alguns estão de férias, as empresas deram férias e a gente não Muitas deram consegue... férias coletiva, né? Muitas deram férias coletivas. Então, a gente está atendendo via celular, não tem jeito. Então, é por dia uns 5, 6, 7 conference call, entendeu? E quando você vai, às vezes, falar com o cliente, ele não pode, você manda uma mensagem, por favor, quando você puder, me liga, ou então me diz a hora que eu posso te ligar, entendeu? Então, tá sempre buscando estratégias, né, Sérgio? Estratégias de como abordar o cliente, estratégia de como se manter próximo ao cliente, porque esse tem sido até um grande desafio nosso aqui na Canga, né? Como estar próximo aos nossos clientes sem ser invasivo, né? Sem estar apelando, sem estar incomodando, que é uma dificuldade, né? Não só para quem vende produtos, como principalmente para quem vende serviço, né? Principalmente para quem vende serviço. Principalmente para quem vende serviço. Matheus Ruas entrou, que coisa linda da tia. Fala. Então a gente tem uma certa facilidade, entre aspas, né? Porque a gente trabalha com clientes corporativos, então a gente não tem assim, uma gama de clientes tão espalhada para controlar, né? Como, por exemplo, quem vende para o varejo em geral. Que aí tem uma dificuldade maior ainda para poder contatar todas essas pessoas, né? Porque o vendedor está em casa, ele não pode visitar as pessoas, né? E tem que ficar ligando para todos os clientes. Às vezes um representante tem 50, 70 clientes e tem que ficar ali ligando para todo mundo, monitorando, fazendo uma curva ABC para ver quais são os maiores clientes, para dar atenção melhor para esse pessoal. Eu tenho os clientes que estão nesse sufoco e estão passando por esse momento, por exatamente essa situação. E assim, pensando nessa situação assim, eu até botei assim, você acredita que o modelo de venda vai mudar? E é preciso, a partir de agora, a gente conhecer melhor o perfil dos nossos clientes? Como é que você tem visto isso? O que a gente tem percebido é que a visita presencial, né, você tá lá dentro do cliente, isso vai ser assim, um pouco reduzido, tá? Porque muitas empresas vão voltar, só que elas estão fazendo um procedimento interno de retorno e de novos comportamentos, né? Então, por exemplo, se você conseguia fazer toda hora uma reunião com a pessoa, juntar 5, 10 pessoas para conversar, agora vai ficar um pouco mais difícil. Você vai ter que ligar um pouco antes, vai ter que se programar um pouco melhor para ver quantas pessoas realmente vão poder estar lá, o número de reuniões vão ser controladas, o tempo de reunião vai ser controlado. De certa forma, a galera de gestão de pessoas, a galera de RH dessas empresas começa a redefinir um novo modelo dentro da empresa, né? A desenhar um novo cenário. E a gente tem que estar preparado, por quê? Porque esse cenário, ele vai ser mais virtual do que ele era, tá? A gente não vê assim que ele vai voltar a ser exatamente como ele era, principalmente nesse primeiro ano aqui, tá? Que ainda fica aquele negócio, a Covid acabou, não acabou, pode voltar, pode ter o segundo pico, a segunda onda, aquele negócio todo. Aquela incerteza se quem foi infectado realmente não vai se infectar de novo. Então, durante esse ano, principalmente, esses protocolos dos clientes, eles estão vindo assim vão vir bem rígidos, Espera só um pouquinho, deixa eu só falar aqui com a Bruna, que entrou. Bruna, tudo bom, querida? Vanessa, Matheus, eu já mandei um beijo, Beth, entrou aí uma galera, Beto, sejam bem-vindos. Fala, Sérgio, e aí? Então aquele
aquele relacionamento, aquela coisa calorosa do brasileiro de chegar, abraçar, como é que tá, tapinha nas costas, isso vai mudar, vai mudar. E é importante a equipe de vendas, ela tá atenta a isso, para ela não se surpreender de chegar e abraçar alguém e a pessoa se afastar. Entendeu? Porque o próprio vendedor pode ser mal visto. Assim, poxa, a gente está no meio de uma crise, o cara não está se ligando no que está acontecendo, ele não está entendendo os protocolos. Na verdade, começa a precisar, na verdade, de um novo modelo de venda, né? Como você vai abordar, como você... Será que os vendedores conhecem o perfil comportamental dos seus clientes para saber a forma correta de abordar sem causar muitos danos? Então, isso tudo começa a mudar e as empresas precisam estar atentas a essa facilidade, a como preparar os seus vendedores. Você consegue ver isso? A empresa preparando um novo modelo de vendedor para o mercado? Não, precisa por quê? Porque efetivamente vai mudar. Então, eu li um livro que diz que as mudanças são inevitáveis, né? A diferença é se você vai mudar junto ou se vai ser atropelado pela mudança. Né? Então... assim, são mudanças que a gente achava que ia acontecer daqui a um tempo, né? Eu venho da área de TI, hoje eu tenho uma empresa de RH, mas eu venho da área de TI. E aí a gente falava assim, não, a tecnologia está chegando, muita gente devagar, aquela coisa ainda... E de repente você foi obrigado a se ver dentro de um mundo tecnológico. Tudo foi acelerado. Hoje o meu principal recurso de trabalho é meu celular e meu laptop. Nossa, né? Eu acho que de 90% hoje dos... Exatamente. Então o que acontece? Todo o escopo da inteligência de mercado que você conhecia antes da crise, agora ela vai ter que mudar. Então toda aquela inteligência de mercado que era mais baseada em você ir dentro do cliente, buscar informação lá dentro do cliente, no boca a boca, vai ter que ser revisto para uma inteligência de mercado de mais pesquisa virtual. Né? De mais pesquisa via internet, via ligações. Na verdade, como eu vou estar próximo ao meu cliente de uma forma mais tecnológica. Né? Exatamente. Como uma forma menos pessoal, né, de contato. Pessoal. Contato, né? Pelo menos por enquanto, né? Até isso tudo acabar. Mas assim, eu acredito até que o modelo não se modifique mais. É uma tendência agora, né? Uma tendência acelerada, né? Uma tendência acelerada. Eu penso até que assim, as empresas hoje, muitas pessoas que, eu tenho dificuldade de trabalhar em casa. Eu sempre escutei muito mimimi, né? É horrível trabalhar de casa, eu não sei o quê. Hoje está tendo que se adequar e está vendo que é possível sim. É possível você se organizar, é possível você se planejar, é possível você organizar os horários dos filhos, da casa, para fazer um atendimento, para atender um home office com qualidade, buscar uma gestão sua para o seu trabalho. Então, assim, eu não vejo que o mercado volte a ser o que era antes. Como é que é isso na tua visão comercial? O mercado, realmente ele não vai voltar. Então vai ter algumas alterações, né, principalmente nesse ano, como a gente falou, né? Os clientes, eles estão assim, vamos dizer assim, não querendo se reunir muito, né? Eles não estão querendo reunir muito. Manter a distância. Manter a distância. Os protocolos são nesse sentido. Toda reunião que não precisar fazer presencialmente, faça remotamente. Então, por exemplo, essa semana a gente está apresentando um projeto que normalmente estaríamos lá apresentando fisicamente, vamos dizer assim, e a apresentação teve que ser toda virtual. Então, uma grande dificuldade que a gente tem visto, que as empresas vão ter que trabalhar nisso, é treinar o pessoal dela nessas novas tecnologias. Então, por exemplo, você vai ter que usar o Instagram para fazer uma live, para fazer uma reunião. Quais são os recursos do Instagram? Como eu posso fazer da melhor maneira possível essa reunião no Instagram? Quais são os recursos que o Instagram tem que favorecem para que eu faça uma reunião melhor? Né? Eu vou usar o Skype.
né? Como que eu compartilho a tela, como é que eu posso mexer na tela dele. Hoje você tem o Zoom, tem vários, né? Vários aplicativos que já te dão uma facilidade muito boa para isso. Olha só, tem uma pergunta aqui para você, da Márcia. Sérgio, como está o nível de estresse tendo que se reprogramar diariamente, fazendo tantas reuniões por dia? Então, o nível do estresse do pessoal fica lá em cima, porque é mais por conta da expectativa, né? Você falou tudo. A expectativa é terrível, porque a gente está vivendo assim um dia após o outro. Então, tem cliente nosso que entrou no lockdown e falou assim, vou voltar no início de abril. Aí depois, uma semana antes ou 4 dias antes, soltava uma nota. Não vou voltar mais, não, vou voltar na outra semana. Então fica aquela expectativa, poxa, vou faturar, não vou faturar. Abril vai ter algum faturamento em abril? Ixi, veio um release novo, cortou pela metade, cortou tudo. Então, e isso gera uma ansiedade muito grande, né, Sérgio? Gera, porque você tem que ficar refazendo todos os seus relatórios de faturamento e venda, e esses relatórios aí bem burocráticos que a gente conhece, você acaba tendo que fazer toda semana, às vezes 2 vezes na mesma semana, você tem que rodar 2 relatórios, porque a coisa mudou, um cliente grande seu cortou um release. E acho que o Sérgio congelou, gente, só um pouquinho. Eu congelei? Você deu uma travada. Tô te ouvindo bem, Deu. A último trecho a gente não entendeu. Até onde você ouviu? Você falou da reunião, você falou do pessoal que marca aí, que fecha, a partir daí congelou. Tá. Então, assim, a rotina, ela, devido ao estresse, né? Que a pergunta era do estresse, né? Então tá gerando, assim, realmente um estresse grande, porque você tem que rodar relatórios de venda, e às vezes relatórios pesados, relatórios grandes, 2 vezes na semana, né? Então, muita gente tem falado assim, que está trabalhando mais no home office do que se estivesse dentro da empresa. É verdade, é verdade. Exatamente, porque aqui, igual agora, travou, não foi isso? Então, durante o seu trabalho acontece isso, você tem que baixar uma planilha, tem que acessar o sistema da empresa via remoto, aí a planilha demora meia hora para abrir, entendeu? E você vai salvar, demora uma outra meia hora. Então, isso eleva o nível de estresse. É atenção, né? É muita atenção, muita atenção. A Elzi entrou. Elzi, Então, Márcia, respondendo a pergunta da Márcia, né, o que a gente tem feito para reduzir o estresse é aumentar o nível de comunicação e aumentar o nível de comunicação e deixar alguns protocolos acertados, né? Então, a gente teve que falar com o pessoal assim, quando for entrar em reunião, nunca chega depois do horário. Sempre entra 1, 2, 3, 5 minutos antes, para quando der a hora de começar, tá todo mundo a postos e não deixar de fazer reunião porque alguém não entrou, deixou de entrar. Coloca no mudo, para o barulho não ficar atrapalhando todo mundo. Então, a comunicação e a comunicação eficiente tem sido muito importante. Porque quanto mais a sua equipe tem informação na mão, menos estressada ela fica. Menos estressada ela fica. Isso. Você reduz as dúvidas, você reduz as incertezas, ele fica um pouco mais seguro em tomar as decisões. Então, o ponto principal nesse ponto estresse é comunicação eficiente. Tá? A comunicação eu acho que é uma base muito boa para tudo, né? E principalmente no momento desse, que você... A ADV, Mr. Lady entrou, a Marcela entrou, sejam bem-vindas, suas lindas. A comunicação nesse momento termina sendo um minimizador de estresse, né? Porque você termina... a Bruna mandou, a Bruna foi minha aluna. Ô, Bruna, sua linda. Procede a ideia de que as empresas percebem que o modelo de reuniões presenciais são dispendiosas e desnecessárias. Bruna, perfeita a sua colocação. Eu ia comentar isso agora. Sérgio, responde isso. Muito boa, Bruna. Tem realmente 2 visões aí para olhar, né? 2 lados da moeda, né? Você tem a visão do vendedor, da tua equipe de vendas, tá? E você tem a visão do comprador, tá? Então, o que acontece? O vendedor, ele sabe
que por mais que está ficando tudo tecnológico, né, o que acontece? A gente precisa ter um contato com o nosso cliente, tá? O approach com o cliente, a gente não pode esquecer que a gente está lidando com pessoas, com ser humano. Né? Isso aí. É a pessoa que quer apertar tua mão, quer ver teu rosto, quer te olhar dentro do olho. Quer olhar no olho, né? Quer olhar no olho. Isso, por causa da confiança, né? A gente sabe que toda a cadeia de suprimentos, ela é baseada em cima de confiança, né? O pessoal fala, não, é baseada em cima de preço. Não. Primeiro é confiança, segundo é preço. Eu costumo brincar que, assim, qual é a diferença, né, entre o valor e o preço, né? Qual é o valor que você está entregando antes de você negociar preço, né? Exatamente. Então, acontece, os compradores, que de uma forma geral já são bem ariscos, né, eles vão ficar mais ariscos. Tá? Então, vamos falar, a reunião é desnecessária, me manda um e-mail, não precisa vir aqui. Então, vai ficar um pouco mais difícil visitar os compradores por conta disso. Né? Já são ariscos, vão ficar mais ariscos ainda. E a gente, como vendedor, a gente vai tentar fazer um approach mais pessoal. Então, mais próximo. Mais próximo. O importante aí vai ser a equipe de venda saber como dimensionar isso. Tipo, você não está deixando de dar uma assistência boa, no nível adequado ao seu cliente, mas você também não está importunando o seu cliente querendo ser demais, né? Nesse momento, Sérgio, eu vejo muito a questão, de novo, do perfil comportamental desse cliente. Como esse cara responde? Que tipo de perfil esse cara tem? Porque, às vezes, esse cara é um executor, é um cara faca na caveira que, se você falar com ele por telefone, por uma apresentação, um call, esse cara vai se dar por satisfeito, é isso aí, eu quero isso. O outro não, né? O outro vai querer conversar, o outro vai querer analisar de forma mais profunda. Então, tem essas duas vertentes. O Ricardo mandou uma outra mensagem aqui para você. Ó. Houve investimento na infra de TI? Como tem sido o suporte para quem está em casa? Pensa muito como você hoje... houve um suporte da área de TI para a tua equipe? As equipes estão tendo suporte? Teve um suporte, né? O que acontece? Principalmente na parte de acessar a rede da empresa. Né? Então isso teve que ser disponibilizado para todo mundo que estava em home office, não era todo mundo que tinha esse acesso, era só alguns gerentes, os diretores e um ou outro supervisor. Então teve que dar acesso para todo mundo. Como a empresa não estava preparada, por exemplo, com laptop para todo mundo, teve gente que teve que levar desktop da empresa para casa. Para casa. Né? Para casa, para poder continuar trabalhando remotamente. Sim. Então a área de TI teve que dar um suporte gigantesco. Às vezes a gente entende que não tão bom quanto poderia dar numa situação normal, mas dentro da emergência foi um bom suporte. Porque às vezes até mesmo para consertar alguma coisa que quebrou, a TI hoje está com dificuldade. Então ele fala, quebrou, dá para usar outro computador. Entrou um volume gigante de necessidade dentro da área de tecnológica, né? Dentro da área de TI. E assim, as empresas, a realidade é que assim, as empresas não estavam preparadas para esse tipo de situação, para esse tipo de trabalho home office, né? A Bruna, o Beto colocou assim, ó, torna as reuniões mais assertivas. Eu concordo, Beto, eu acho que... Aí a Bruna embaixo colocou assim, falo das reuniões internas mesmo. Acho que as reuniões internas ficaram boas, né? Porque agora é bem faca na caveira. O que acontece? Esse negócio de reunião assertiva também tem os dois lados, né? O que acontece? Elas realmente são mais assertivas, né? Porque você basicamente trabalha em cima de um checklist, né? Então você fala, todo mundo entendeu? Alguma pergunta? Não. Pode ir para o próximo ponto? Pode. Entrando no próximo ponto. Aí você fala. Então, tá mais assertiva, né? A gente entra no método ágil, né? Isso é verdade. Agora o que acontece? Por outro lado, tudo vira reunião. Esse é o lado ruim. Então, por exemplo, dentro da empresa, aquilo que você para na escada, conversa com a pessoa e já resolve, vai embora, e na hora do almoço você senta do lado dele, fala e já resolve também, agora acabou. Então, qualquer conversinha que você ia ter no pé da escada, agora vira uma reunião. Entendeu? Aí vira uma reunião chamando fulano, ciclano, beltrano. Então, assim, por um lado...
a casa toda. Então, por um lado, aumentou a assertividade das reuniões, isso é fato. Agora, por outro também, acabou causando muita reunião, porque tudo tem que ser motivo de reunião. Tudo virou reunião. Olha só, Tudo virou reunião. a AD Henrique mandou aqui, ó. Hoje, devido ao home office, aumentou muito o número de reuniões devido à facilidade dos aplicativos. Porém, tem dias que ficamos sem tempo para efetivamente colocar as ações em prática. Como é que você tem visto isso aí com a tua equipe? Isso a gente viveu na pele, né? Porque assim que a gente foi para o home office, então a gente falou, pessoal, a gente vai ter que se encontrar nas reuniões, né? Então marcamos aquelas reuniões diárias para... Aí a gente viu que não dava, porque de verdade, a gente estava fazendo 5, 7 reuniões por dia, aí às vezes chegava na outra reunião, você falava, ou você não conseguiu fazer a tarefa da última reunião, ou você teve que trabalhar à noite para poder fazer a tarefa para nas reuniões você apresentar isso, né? Então o que a gente fez? A gente resolveu racionar o número de reuniões, né? Então, bacana. Isso, então, por exemplo, uma reunião importante que a gente fazia de projeto, que a gente estava fazendo todo dia, a gente passou a fazer segunda, quarta e sexta. Entendeu? Segunda, quarta e sexta. A gente passou a pedir para todo mundo se preparar melhor para a reunião, para não ficar na hora da reunião ficar discutindo assuntozinho pequeno que já poderia ter sido resolvido antes. Então, as pessoas já estão chegando na reunião já com as respostas, vamos dizer assim. Entendeu? Então, assim, a gente fez isso. Menos reuniões mais produtivas. Assertivas, né? Mais assertivas. Porém, menos reuniões, para dar tempo da pessoa trabalhar. O que ela falou aí tá exato. Se você fizer um montão de reunião todo dia, você vai ter que fazer 2 turnos. Você não faz nada. Um turno para reunião e outro turno para fazer as coisas. E aí eu brinco que, assim, para a mulher, às vezes, é muito complicado, porque a gente em casa, a gente tem os filhos que querem comer, a casa que tem que ser organizada, o trabalho que tem que ser entregue, e às vezes eu mesmo me vejo enlouquecida, né? Porque eu falo assim, gente, eu tenho que atender um cliente. E aí tu começa nessa piração. Então, assim, você tem que realmente delimitar e ser produtivo. Eu acho que organizar a sua agenda para entregar o máximo daquilo que você pode dentro com uma produtividade boa. Ó, a Elzir mandou uma pergunta para você, ó. Muitas empresas transferem responsabilidade ao colaborador para ATI e acessos. Isso risco futuro, inclusive trabalhista. Ponto de atenção. Muitas empresas transferem responsabilidade ao colaborador para TI e acessos. Isso risco futuro, inclusive trabalhistas, que é um ponto de atenção. Isso é você entendeu a pergunta dela? Entendi, eu acho que eu entendi sim. Isso acontece aqui também, tem essa preocupação, então o que a gente faz? Aqui nós temos uma parte das pessoas que são de confiança, né? São cargos de confiança. Então o que acontece? Esse pessoal que é cargo de confiança, então a gente não se preocupa muito com o horário, se a reunião vai passar do horário, se não vai, então a gente não liga muito para isso. Já o pessoal que não é cargo de confiança, então aí a gente procura ter bastante cuidado. Então, se comunicar dentro do horário de trabalho, para não extrapolar as atividades da pessoa. Então, não ficar ligando depois da hora, não ficar mandando mensagem depois da hora. Show, Sérgio, entendeu? Perfeito. As pessoas têm que entender que existe horários de trabalho, que o fato de estar em casa não significa que você está disponível o tempo todo, né? Exatamente. Então a gente delineou. Então, esse pessoal aqui a gente pode falar praticamente o dia inteiro, que é o pessoal gerência, diretoria, cargo de confiança. Esse pessoal aqui, ó, é de 8 às 18. Perfeito. Né? Então a gente procurou fazer isso. Tentar manter essa regra para evitar realmente riscos trabalhistas, que foi uma pergunta do Ricardo, a Elzi confirmou embaixo também. Agora tem aqui uma pergunta. Ah, Elzi botou isso aí, Sérgio. Exatamente. Ó, o Beto, excelente observação sobre tudo virar reunião. Foi perfeito. E parece que houve uma volta ao passado, por ser uma nova realidade. Talvez seja necessário treinar as equipes. Perfeito, perfeito, Beto. Treinar as equipes como fazer uso desses novos recursos. É isso que nós temos feito em algumas empresas, tá? Beto, é treinar as equipes, na verdade, treinar a gestão, treinar a área de RH, treinar
o back-office, né? Para que eles possam passar isso para os colaboradores, para quem vai precisar não só ficar em casa hoje, mas depois também. Como é que isso está aí, Sérgio? Como é que está isso aí para você? Realmente isso tá muito novo. Assim, a nossa empresa, ela, através do TI, eles mandaram algumas orientações para as pessoas de como utilizar. Às vezes, dentro da própria reunião, eles paravam um minutinho e explicavam, ó, pessoal, a gente está nesse programa, ali você faz isso, ali você faz... Tipo assim, 5 minutinhos de instrução antes de começar a reunião, por exemplo, entendeu? Eu vejo, Sérgio, assim, ó, a tua empresa é uma empresa já bem estruturada, é uma multinacional, né? Então, isso para a tua empresa termina vindo até uma diretriz, eu acredito que seja até como uma diretriz de fora, não é? A gente tem que seguir regras internacionais também, que são da própria empresa, né? Regras corporativas, né? Então, isso, de uma certa forma, facilita muito, né? Porque reduz o improviso. Né? Reduz o improviso, perfeito. Reduz o improviso. Como é uma multinacional, então tem cases fora do país que dão certo, então isso procura ser comunizados, né? Procura se comunizar isso dentro da empresa e reduzir problemas, às vezes até futuro, né? Às vezes não aconteceu um problema aqui ainda, mas já aconteceu em algum lugar, eles mandam um aviso, falam, o pessoal do TI já vai antes, né? Se preparando. Se preparando. E isso é bem legal. Isso, de certa forma, termina humanizando o processo, né, Sérgio? Porque as pessoas precisam se sentir, de certa forma, acolhidos. E hoje, quando a gente fala de TI, diante de uma situação dessa, muitas empresas pequenas não têm muito o que fazer, não tem uma área de TI à disposição, né? Olhando assim, vou trazer um pouco para a minha realidade, né, para a realidade de alguns clientes que eu tenho, que é exatamente isso, eles não têm essa visão, não tem uma área de TI disponível para, olha, existe um critério, vou entrar no meio para explicar, para ajudar. Você está aprendendo na porrada. Né? Isso é ruim, porque quando você tem que aprender na porrada, o que acontece? Você perde muita produtividade. Então, quer dizer, em vez de você já ter um time treinado, que sabe como usar a planilha, sabe como usar o recurso, sabe como compartilhar, você tem um pessoal que não sabe nada, aí a reunião que era para demorar meia hora, demora 1 hora, aí a pessoa acaba pegando metade da informação porque não estava acessível alguma planilha para ela, horrível. E sem contar o estresse e a angústia que gera, né? Porque você está dentro de casa, você não tem acesso rápido a falar com as pessoas, você manda uma mensagem e aguarda que alguém responda. Então, assim, isso tudo gera ansiedade e uma queda na produtividade muito grande, né? Eu vejo esse treinamento em tecnologia, principalmente as tecnologias remotas, é muito importante para as equipes, viu? Porque senão perde produtividade, perde mesmo. Carlinha da Nota 10 entrou. Oi, linda! Uma cliente que eu amo. E aí perde muito justamente por não ter esse preparo anterior, né? As empresas não têm até então não tinham essa preocupação, né? De capacitar essa turma para atendimento home office. Oi, Carlinha, oi, amor. E isso cada vez, eu tenho percebido que agora a tendência é um novo modelo de mercado, uma nova forma, uma nova abordagem, como as empresas vão preparar essas equipes comerciais, essas equipes de venda, essa galera que vai ter que ir para a rua de novo, seja presencial ou online. Na verdade, assim, a empresa não vai viver sem venda, né? Não vai. E dentro desse treinamento, dentro desse treinamento, a equipe de vendas vai ter que se acostumar também a seguir protocolos que antes ela não seguia. Então, por exemplo, agora tem protocolo de saúde do Ministério da Saúde, por exemplo. Você não pode simplesmente ir no cliente sem conhecer esses protocolos, que você pode estar incorrendo num problema sério, e dependendo do problema que você incorrer dentro de um cliente, ele pode ligar para a sua empresa e falar, seu vendedor está aqui, está fazendo tudo errado. Vocês não dão treinamento para ele, não? Ainda tem isso, né? Ainda tem isso. A preocupação. E aí eu penso assim, cada área de venda, cada departamento, cada setor que venda determinados produtos
vão ter que repensar o seu modelo de venda, né? Vou dar um passo exemplo. atrás. Vou dar um exemplo simples aqui que aconteceu, né? Logo quando começou esse negócio da Covid. Foi colocado, por exemplo, na portaria um formulário, um questionário, né? Então, se chegasse qualquer pessoa, chegar um vendedor para conversar comigo, por exemplo, se dentro daquele questionário tivesse algum ponto negativo, ele não entrava na portaria, ele já voltava dali mesmo, entendeu? Então, quer dizer, se você não conhece os protocolos do seu cliente, você não sabe que ele colocou um protocolo novo dentro da empresa dele, você está arriscado a chegar lá, bater com a cara na porta e voltar. Sérgio, e isso a gente pode pensar em qualquer tamanho de cliente, né? Eu posso pensar no cara que tem uma lojinha e eu posso pensar no cara que tem uma lojona. Às vezes o cara da lojinha está até mais preocupado, tá? Porque às vezes o cara tem 3 funcionários, se um se afasta é 30% do pessoal. E o cara que tem uma loja grande, se afasta 2, 3, 4, é 1%, 2%, não afeta tanta operação. O impacto é menor, né? Exatamente. A Márcia botou aqui, ó, gera ansiedade nas pessoas. Peraí. Por se tornar evidente a falta de competência. Acho que ela estava falando do que a gente estava dizendo antes, né? Da produtividade, das entregas dentro de casa, né? Das entregas de serviço. Isso aí é bem complicado mesmo, porque às vezes a pessoa passa uma tarefa, tem que entregar tal hora. Aí você tem 10 pessoas que têm que fazer a mesma tarefa. Aí você percebe, 5 pessoas entregaram na metade do tempo, 8 em 70% do tempo, e tiveram 2 aqui que estouraram o tempo. Quer dizer, a eficiência fica marcada ali, né? São menos eficientes que os outros, né? Então tem que tomar cuidado nisso também. A Nelma de São Paulo entrou. Oi, Nelma, que saudade! A Nelma mora aí perto de você, Sérgio. Que legal. Arujá aqui? Não, ela mora por aí por perto, mas não é em Arujá, não. Para você que está indo no Rio de Janeiro, tudo qualquer lugar em São Paulo. Mais perto. Isso é bacana, Sérgio. A gente está falando de uma coisa que é muito importante, né? Essa semana eu dei uma entrevista lá para o pessoal da Universidade Veiga de Almeida e a proposta era muito era entender como vamos poder ser mais produtivos trabalhando home office, né? Quando você pensa em pais que têm criança pequena, hoje nós temos os nossos grandes, né? Mas imagina se isso fosse há 10, 12 anos atrás. É verdade. Como isso iria impactar na nossa produtividade? Então, assim, manter acordos dentro de casa, pensar que as agendas têm que estar muito combinadinha, né? Agenda de trabalho, eu não estou em casa à toa, eu estou em casa, mas eu preciso trabalhar. Eu preciso entregar. E esse negócio da eficiência que ela falou é muito importante, porque acontece, às vezes a pessoa dentro da empresa, com aquele montão de equipe, ele já sabe onde se apoiar em cada caso. Se eu estou com problema de Excel, vou falar com fulano, se eu tiver com problema na língua inglesa, eu vou chamar ciclano para entrar comigo na reunião, né? E vai suprindo as falhas dele, porque está todo mundo ali. Agora, quando ele está sozinho, ele não tem mais essas pessoas para cobrir a falha. Então, ou seja, ou ele se liga e fica mais produtivo, pega aquelas falhas, aquelas fraquezas, trabalha naquilo para fortalecer, ou ele vai ser visto realmente como uma pessoa menos produtiva. Perfeito. Você sabe que assim, tenho alguns clientes que eu dou treinamento na empresa deles e que eles me passaram a seguinte frase: Micheline, algumas pessoas que já vinham sendo pessoas deficientes dentro da empresa, quando entrou o processo home office, eu percebi que elas não eram mais necessárias realmente. Olha o cenário. Elas conseguiam entregar muito menos do que entregavam anteriormente. Então, eu aproveitei o momento para dispensar. Olha a realidade, né? Na verdade, isso é a realidade. Então, assim, você não só tem que ser mais produtivo, como você tem que trabalhar as suas deficiências, foi o que você falou. Como eu trabalho um processo de autoconhecimento para poder entregar melhor aquilo que eu faço. Vamos dizer assim, o autoconhecimento
na parte técnica, vamos dizer. Você vai ter que dividir, tipo assim, quem sou eu na parte técnica? Quais são os meus conhecimentos e minhas falhas? Minhas Quem sou eu na parte habilidades, né? Isso, o tal do chá, né? Quem sou eu na parte de relacionamento, né? O que falha? Então, cada um vai ter que se analisar melhor, tá? As empresas, né, se quiserem melhorar a produtividade das suas equipes, vão precisar fazer análise melhor dos seus funcionários em relação a todos esses aspectos novos, né, para poder manter todo mundo na mesma linha. Porque se você tem pessoal muito desnivelado, você começa a ter problema também. Eu tenho em alguns clientes, nós temos trabalhado muito essa análise comportamental das equipes, né? Qual é o modelo de equipe que eu tenho e como essa equipe vai render melhor, como essa equipe vai poder entregar mais. E aí, falando do chá, né, para algumas pessoas que não conhecem, conhecimento, habilidades e atitudes, agora você vai ter que ter um triângulo muito perfeito, né? Porque senão a tua deficiência vai ficar muito aparente, né? Exatamente, vai ficar muito latente. E às vezes acontece, você está muito bom no relacionamento pessoal, por exemplo, mas você não está mais podendo estar lá junto com a pessoa, então aquela outra falha que você tinha em se comunicar à distância vai ficar mais forte do que o relacionamento que você tinha. Então, na verdade, se você vai sobressair, né? Vai sobressair. Então, era alguma coisa que você mantinha sob controle, e agora você não tem mais como manter sob controle e vai aparecer. É verdade. Então, e aí, assim, ou você trabalha isso, ou vai ser engolido por isso. A Márcia botou assim, ó, acredito que muitas pessoas estão acordando para o fato de não investir no conhecimento básico. Perfeito, Márcia, perfeito. Estão dando... eu tenho algumas pessoas que eu faço mentoria e que elas viraram e falaram assim, Micheline, hoje eu estou acordando para aquilo que a gente sempre conversou, que é trabalhar os meus pontos fracos. Aquilo que eu preciso me desenvolver mais, chegou a hora de começar a trabalhar isso de forma mais assertiva, né? É isso aí. Então, esse mapeamento da sua equipe, né, de vendas, é que a gente está falando de vendas, mas na verdade toda a sua equipe de engenharia, a sua equipe... Qualquer equipe, Qualquer equipe. Você vai ter que mapear melhor e trabalhar para minimizar essas diferenças, entendeu? Vai ter que nivelar o máximo possível. E aí requer treinamento, não tem jeito. Não tem ninguém preparado dentro da empresa para dar esse nível de treinamento. Não adianta chamar o diretor, o cara é diretor, ele sabe tudo. Não. Você precisa de apoio externo, você precisa de especialista que vai vir, vai ter um olhar diferente sobre a situação, até mesmo um olhar, eu diria assim, menos passional, né? Porque ele não está ali no dia a dia. Exatamente. Eu não estou no dia a dia, então é mais fácil eu olhar, eu apontar do que quem está todo dia, né? Exatamente. E com isso a sua equipe cresce, você ganha produtividade, você reduz estresse, né? Reduz estresse. Você reduz estresse e o objetivo no final não é você cortar pessoas porque você descobriu a ineficiência dela. É você trabalhar. Isso aí. Você trabalhar essa ineficiência, mitigar, né, no que for na medida do possível, né? E manter essa pessoa na sua equipe, né? Porque se ela já está contratada até hoje, já passou tantas crises e ela continua na sua empresa, porque valor tem. Isso foi um dos pontos que eu trabalhei na semana passada, foi justamente isso com um dos nossos clientes, que foi assim, buscar entender qual é a real deficiência dela, porque às vezes foi o que você falou, ela está ali e ela tem uma dificuldade, mas ela tem fulano de tal que pode suprir nesse momento. E agora isso não existe mais. Então, fica clara a deficiência dela. Então, assim, a empresa, o que já era para ter sido feito antes, que era uma análise comportamental, que era um acompanhamento com esse funcionário, que normalmente as pequenas e as médias empresas não valorizam muito, né? Qual é o meu funcionário precisa, como é que eu vou medir essa competência, como é que eu vou medir esse conhecimento do meu funcionário. Então agora fica mais claro a necessidade que as empresas têm de realmente, não é só demitir, demitir é o mais fácil, é realmente investir para que essa pessoa possa dar o melhor dela nesse momento, né?
Exatamente. É que esse negócio de trabalho à distância, home office, às vezes o pessoal pensa que quem vai ser mais relevante é o pessoal do TI, tá? A gente está vendo que não, porque o pessoal do TI vai lá, põe o celular funcionando, põe o laptop funcionando, a parte dele está pronta. Acabou. É isso aí. Agora, o RH não. Agora está vendo a importância do RH. Tá, o laptop está pronto, mas e o nível de treinamento dele para usar o laptop? O nível de treinamento dele para se relacionar à distância. É Né? isso que eu tenho tentado mostrar muito aos nossos clientes, que assim, o RH não é um DP. O RH, para ser eficiente, ele precisa trabalhar uma gestão estratégica. E o que é uma gestão estratégica? É estar junto com a empresa, entendendo quais são as deficiências, os problemas e como eu posso mitigar momentos de crise como esse. Isso não é pensado, né? Isso é muito legal. Você vê, recentemente que na empresa teve uma necessidade de uma reestruturação. E o que acontece? A empresa buscou auxílio externo, ela buscou um trabalho de uma empresa especializada em análise de perfil, então pegou tantas pessoas, analisou o perfil de todo mundo, fez o mapeamento, e aí realmente foi trocado pessoas de lugar. E a gente viu que essas trocas foram bem assertivas, porque foram mais alinhadas com o perfil delas. Entendeu? Então... É a história, né, Sérgio? Eu preciso conhecer primeiro para poder entender se faz sentido aquilo que o cara faz. Às vezes, o que você falou no início, né? O cara é muito comunicador, ele poderia estar numa área e estar em outra que ele está rendendo muito menos. Então, exatamente. Assim, pensando em venda, é exatamente esse olhar. Eu acho que isso vai atender ao pequeno empresário como ao grande empresário, né? É um cenário que agora muda tudo, né? Muda tudo. E você sabe, eficiência, produtividade é dinheiro. É dinheiro. Ó, a Elzi botou assim, ó, e também ficará muito mais visível os gaps das lideranças. Perfeito, Elzir. E aí a equipe apontará com certeza. Quer dizer, vai realmente ficar muito visível o gap das lideranças mesmas, né? Que às vezes o fato de você ser líder, eu sou líder, acabou, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Não é bem assim. Isso acaba gerando estresse, né? Porque quando você começa a fazer uma reunião por Skype, que ninguém está se olhando, então você só está ouvindo, que às vezes não dependendo da internet, você prefere fazer sem vídeo para rodar melhor a reunião. E mesmo assim, para a gente, pelo menos, tem sido bem produtiva sem vídeo. As pessoas têm menos problema de conexão, né? E o que acontece? Se o líder não for um líder muito assim, ativo e tal, você percebe que outro funcionário acaba tomando a posição, entendeu? Isso aí. Ele vê que a reunião está meio assim, o cara vai lá, se enfia, começa a tomar as rédeas. A Elzi colocou exatamente isso, a pirâmide se inverte nesse momento. Perfeito, Elzi. Inverte, e vou te dizer, inverte em 2 tempos, viu? Perfeito. A coisa é rápida. Sérgio, foi muito gostoso o nosso papo. Parece que não, mas já foi embora 1 hora. Voou, cara. Muito rápido. O que você pode nos deixar de dicas sobre vendas? A galera quer vender, precisa trabalhar, precisa vender para entrar dinheiro. E você olhando o mercado aí, o mercado de fora, quais são as dicas que você nos dá? O principal é saber o desejo do seu cliente. Que desejo você vai atender do seu cliente? Às vezes você chega lá com um produto... Sérgio, o Beto colocou assim, ó, fantástica essa live. A Márcia colocou, adorei. 10. Fala. Então, é o desejo, né? Ou seja, o vendedor ele tem que ter uma percepção que vai além das palavras, tá? Isso também requer treinamento comportamental. Porque às vezes a pessoa está falando uma coisa, mas está querendo outra. E se o vendedor não estiver atento para enxergar além das palavras, ele acaba não oferecendo o melhor produto. Entendeu? O corpo fala, né, Sérgio? O corpo fala. E essa análise de mercado é importante, porque às vezes você está lidando com um comprador, que é um comprador novo na empresa. Às vezes ele está pedindo uma coisa da cabeça dele, só que quando
aquele assunto sobe e se impõe a força corporativa, a cultura corporativa, aí você percebe que aquilo que ele pediu não faz muito sentido. Então, o vendedor que ele consegue olhar um pouco além, tá? Ele consegue levar uma solução de forma que atenda o comprador para ele não se sentir, né, desprestigiado, mas que vai ser assertivo para a empresa, porque você conhece a empresa, a cultura da empresa e que tipo de produto ela vai querer, né? Então, essa análise de mercado, além das palavras, é muito importante. Bacana, olha só, a Márcia colocou aqui, gratidão, Sérgio, sua contribuição foi muito boa. O Beto colocou assim, parabéns ao Sérgio, que já tive o prazer de trabalhar, e a Micheline, que é também sensacional. Beto, gratidão, Beto. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Sérgio, foi maravilhoso esse momento de troca. Eu acho que a gente pode fazer outras, porque você tem muita coisa bacana para contribuir. Tem, com certeza. É um cara que, assim, eu admiro muito profissionalmente. Tem muita coisa boa para nos ajudar, para integrar. Vira e mexe, eu recorro e o Sérgio fala assim, ó, troca essa vírgula aqui. Então, é show de bola. E a Elzi botou, obrigada, Sérgio, pela troca. Olha só, muito legal. Gente, muito obrigada. Daqui a pouco vão nos cortar, porque já estamos com 1 hora. Então, um beijo a todos. A Adriana botou muito bom. Obrigada, Adriana. Agora que eu saquei que você é a irmã da Márcia, que eu estava assim, quem é a D? Henrique. Obrigada, sua linda. Gente, muito obrigada, viu? E um beijo para vocês. Gratidão a todos. Sérgio, muito, muito, muito obrigada, viu? Valeu. Um abraço. Beijo, meu amor. Um beijo. Tchau.